Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para ler os capítulos 47, 48 e 49 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Para a semana que vem, anotem aí porque iremos ler os capítulos 50, 51 e 52 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Nós começamos a leitura dessa semana com a Claire fazendo uma incursão pela mata porque ela estava atrás de um enxame de abelhas que havia fugido. E, inclusive, ela relata aqui que não era algo muito fácil seguir um enxame de abelhas, pois elas não deixavam rastros, o que tornava ainda mais difícil essa busca da Claire pelas abelhas. Ela estava tentando ali ser o mais lógica possível, mas sem sucesso, gente. Ela não consegue encontrar esse enxame de abelhas. O que ela acaba encontrando sem querer é o chalé dos Christie. Pelo jeito, pelo que eu percebi aqui, a Claire não conhecia o chalé dos Christie porque ficava bastante afastado ali de Reed, então ela nunca tinha ido até ali. Ela tinha uma noção que era o chalé dos Christie porque ela sabia mais ou menos sobre a sua localização, apesar de nunca tê-lo visto. Mas ela acaba tendo a comprovação disso logo em seguida, porque ela vê a Malva saindo do chalé em direção à mata, colhendo ali algumas plantas que, gente, pelo que eu entendi aqui, são plantas compridinhas, sabe? Boas para fazer uma vara. Então, Christie estava atrás da Malva e ela se deita ali em uma rocha, levanta, sai para cima e o homem bate na Malva Christie, bate na filha. A Claire fica horrorizada quando vê isso de longe, né? A Claire não fazia ideia que isso acontecia e vendo essa cena, sem imaginar que isso tudo era real, ela entra num estado de choque que vocês podem muito bem imaginar, né? Ela não conseguiu nem mover os olhos, segundo ela não se permitiu nem piscar neste momento e ela não consegue ter nenhum tipo de reação. Tudo que ela faz é ficar quietinha na dela e quando aquilo tudo termina, a Malva sobe em direção ali ao local onde a Claire estava. Ela rapidamente se esconde, pois ela não queria que a Malva soubesse que ela havia visto tudo e ela fica escondidinha ali até que a Malva passe. A Claire, gente, tinha pensado que ela poderia descer até o chalé dos Christie para tomar uma água, porque ela estava muito cansada, estava com muita sede. Depois dessa cena que ela acabou de presenciar, ela acaba desistindo dessa água e vai rumo à casa grande. Ela acaba encontrando com o Jamie no meio do caminho e rapidamente ela conta pra ele tudo que ela viu. Só que, gente, ela ficou um pouco decepcionada porque ela esperava uma certa reação do Jamie e o Jamie teve uma reação completamente diferente. O Jamie vira pra ela e fala: tá, mas e daí? Ele tem o direito de fazer isso, ele pode fazer isso. A Claire estava completamente indignada com a cena que ela acabou de ver e o Jamie compreendia muito bem aquela situação. Ele até pergunta pra ela, né, então isso quer dizer que no seu tempo é diferente? E ela fala, não é tão diferente assim, mas sim, nós evoluímos em relação a isso, né? Os homens que fazem isso são considerados criminosos, acabam sendo presos. E aí o Jamie fala, mas Sassenach, ele não espancou ela, ele deu uns tapas ali, porque o Jamie acreditava, ele tinha uma visão sobre essa situação que eram tapas de correção. Vai que a menina precisou, né? Vai que ele teve que fazer isto. A Claire ficou horrorizada com isso, gente, porque hora nenhuma ela apoia violência, né, como uma forma de correção. Hora nenhuma ela acredita que a violência seja necessário. Confesso pra vocês que partilho da opinião da Claire, tá? Só pra deixar claro aqui nesse vídeo. Mas o nosso Jamie Fraser tem ali uma cabeça de século XVIII, então ele pensa um pouco, bastante diferente da Claire. Inclusive, gente, ele acaba fazendo um relato aqui pra Claire de algo que ele viu quando ele era criança. Eles até acabam relembrando aqui de um acontecimento lá do primeiro livro, da primeira temporada, quando o Jamie bate na Claire, depois ele acaba jurando pra ela que nunca mais irá fazê-lo novamente. Vocês provavelmente se recordam disso, né? E a Claire, recordando dessa situação, ela fala assim pro Jamie: não é possível que tenha alguma mulher que goste disso. E ele acaba falando pra ela que sim, que a Jenny gostava disso. E ela fica assim, oi? Como assim? Ela fica tentando entender o que o Jamie quer dizer, né? E ele conta aqui pra ela que quando ele era criança, ele presenciava várias dessas cenas onde a Jenny parecia estar provocando o Ian. E assim, gente, por pura provocação mesmo, com essa intenção de que o Ian a corrigisse, tá? Entre aspas, a corrigisse.
E a Claire ficou tão chocada, minha gente, porque ela não imaginava que a Jenny, aquela mulher toda imponente, toda valentona, que não deixava as situações saírem por barato, a Claire não conseguia acreditar que esta mulher gostava de apanhar do marido. E aí o Jamie faz um relato aqui pra ela de quando ele achou que a casa estava vazia, porque estava tudo muito silencioso, e ele vai até a cozinha de Lallybrook. Chegando lá, ele começa a escutar uns gritos e ele percebe que o Ian estava batendo na Jenny. E ele até fala pra Claire, Sassenach, se eu imaginasse que ele estava espancando, machucando a minha irmã, eu nunca deixaria isso acontecer. Mas a Jenny parecia que estava gostando. Não só pelas risadas dela, porque ela ria muito, mas porque o Ian também estava gargalhando neste momento. E daí logo depois ele fala que os barulhos já pararam de ser barulhos de tapas e risadas, e ele imaginou que eles estavam ali tendo um momento de intimidade após essa situação. Ele fala, gente, que ele ficou tão horrorizado, tão chocado, que ele não imaginou que isso acontecia, que ele foi para casa da vovó McNabb e acabou contando tudo para ela. E ela explicou pro Jamie que às vezes isso era necessário, principalmente ali na casa do Ian e da Jenny, pelo fato do Ian não ter uma das pernas, né? Então, talvez a Jenny o provocasse para que, tendo essa atitude, né, de corrigir a esposa, ele se sentisse importante, se sentisse no controle da situação, no controle da casa, no controle da sua família, e não se sentisse menos por não ter uma das suas pernas. A vovó McNabb explica isso para o Jamie, e o Jamie também acaba explicando isso para Claire. Que às vezes o homem ele precisa se impor, tanto na sua casa, na sua família, na sua propriedade. E a Claire, gente, ela acaba não concordando, mas ela acaba entendendo, sim, entre aspas, aí um pouco desse posicionamento e pensamento do Jamie. Temos aqui um trecho onde vimos um pouco, bastante dessa diferença, né, cultural, essa diferença de visão de mundo de Jamie e Claire. E só pra constar, gente, o Jamie honrou com a promessa que ele fez lá na primeira temporada, primeiro livro, tá? Ele nunca mais tocou na Claire, embora ele tenha deixado isso muito claro pra Claire aqui neste capítulo, que ele não fez porque ele não queria, porque ele respeitou esse juramento, porque se ele quisesse, ele podia tê-lo feito. E no capítulo seguinte, o Jamie ele promete para Claire que, por mais que ele não visse nenhum mal nessa situação, afinal de contas, Tom Christie não estava espancando a filha, ele parecia que estava apenas corrigindo-a. Ele promete que, mesmo pensando diferente da Claire, ele iria averiguar essa situação, tentar entender o que estava acontecendo. E lembra que lá na série nós temos um episódio onde nós vemos o Jamie e a Malva conversando na floresta enquanto ela estava em busca de cogumelos? Então, aqui acontece esse mesmo momento. O Jamie, ele acaba encontrando casualmente com a Malva Christie na floresta. Ela estava ali colhendo alguns cogumelos e o Jamie estava desviando de uma cobra. Ele fala, gente, que ele tomou trauma de cobra e com razão, né? Era uma cobra que ele sabia que ela não era venenosa, era uma cobra real, se eu não me engano, mas ele, gente, fazia questão de atravessar a rua quando via uma cobra. Então ele estava tentando ali se desvencilhar dessa cobra e acaba encontrando com a Malva Christie. E aí ele começa a conversar com a moça, ele começa a fazer algumas perguntas ali, né, direcionadas ao que ele quer saber, principalmente em relação aos abusos, se o Tom Christie abusava da menina de alguma forma, se ele espancava a menina, se o que a Claire viu havia sido frequente. Por mais que o Jamie não pergunte isso diretamente, as perguntas que ele faz dão brechas para que, se ela quiser falar sobre, ela possa falar sobre isso. Mas a Malva Christie não entra em detalhes nenhum sobre isso, inclusive ela fala até um pouco sobre o passado dela, fala que ela foi criada em Edimburgo. O Jamie fica surpreso ao saber disso, né? Ele já tinha notado que tanto ela quanto o Alan eram extremamente educados, mas ele imaginava que isso se dava ao fato de Tom Christie ser professor, mas não, porque eles também foram criados na cidade. E o Jamie fica surpreso, principalmente em relação à diferença da idade da Malva Christie e do Alan. Ele não sabia exatamente a idade dos dois, mas ele supunha que o Alan Christie havia nascido antes da Batalha de Culloden, pouco tempo antes, e que a Malva Christie havia nascido pouco tempo após eles serem enviados para as colônias, né? E o Jamie supõe que eles sejam filhos de mães diferentes, afinal de contas, Malva nasceu nos Estados Unidos, isso no pensamento do Jamie, tá? Mas acabou sendo criada na Escócia, e como assim, né? E ela assegura pro Jamie que sim, eles são filhos da mesma mãe. E aí o Jamie começa a deduzir, né, que mulher foi essa que provavelmente amou muito Tom Christie a ponto de sair da Escócia para vir até os Estados Unidos com ele, depois regressar para a Escócia. Provavelmente essa mulher deve tê-lo abandonado. O Jamie começa a imaginar mil coisas aqui, gente. Isso enquanto está conversando com a Malva Christie, tá?
Inclusive, ele fala que entra até ali num transe ali de pensamento, né? Que ela acaba tendo que dar uma acordada nele neste momento. A Malva termina esse capítulo falando pro Jamie, porque ele acaba perguntando pra ela se ela gosta das montanhas. Ela fala que é um pouco solitário, afinal de contas ela veio da cidade, né, gente? Mas que era muito bonito. Que ela, inclusive, já havia ouvido falar que as montanhas lembravam muito as terras altas da Escócia. E pergunta pra ele se era verdade. Ele diz que sim, que tem algumas diferenças, mas que na sua maioria, sim, lembram bastante a Escócia. E, inclusive, gente, neste capítulo também, a Malva Christie acaba contando pro Jamie, né, que o Hiram Crombie, se eu não me engano, havia sido picado no lábio por uma cobra. E aí o Jamie fala, ai, talvez por não ter sido uma mordida de uma cobra venenosa, talvez por isso ele não tenha procurado a minha esposa. E ela fala, não, senhor, ele poderia ter perdido a língua, qualquer membro do corpo dele, que ele não procuraria a sua esposa. E o Jamie fica tipo, oi, por quê? E ela fala pra ele que vários desses pescadores tinham medo da Claire, né? Alguns falavam até que ela mexia com bruxaria, então por isso eles não procuravam a Claire Fraser. É um detalhe muito importante da gente se atentar para tudo que vai acontecer lá na frente. E no finalzinho da leitura dessa semana, minha gente, nós ficamos sabendo que a Brianna tá fazendo todo o trabalho duro ali da construção do forno que ela está providenciando para Reed. Ela tá ali com a mão na massa, tirando várias pás de terra, e o Jamie acaba chegando ali justamente neste momento onde a filha tá com a mão na massa. E o Jamie oferece uma ajuda. Ela vai até meio seca, gente. Ela fala que não fez questão realmente de não ser seca, porque ela estava meio emburrada com o Roger, porque o Roger, ao invés de estar ajudando a esposa, estava ajudando a Amy McCallum a consertar o seu telhado. E pelo que a gente pode perceber aqui do diálogo da Brianna um pouquinho mais à frente com o Jamie, essas visitas do Roger a Amy McCallum estavam sendo recorrentes. Por isso, a Brianna estava um pouco ali enfurecida com o marido. O German e o Jamie estavam ajudando a Brianna ali da forma como eles podiam. Gente, esses meninos estão sempre ajudando um ou outro, como vocês podem perceber. Hoje era dia deles estarem ajudando a Brianna e eles estavam ali todos sujinhos, aproveitando bastante, né, os intervalos do trabalho para brincarem, mas também fazendo a sua parte ali, ajudando a Brianna na construção desse forno. O Jamie olha pra ela, fala que isso é trabalho pesado, que era trabalho pro Roger estar fazendo, não ela. E o Jamie vai e ajuda a filha. Foi uma ajuda muito bem-vinda. Eles fizeram o que dava para ser feito ali nesse momento. E após o término do trabalho do dia, a Brianna olha para as crianças e fala, vocês estão muito sujinhos. E o Jamie, mais que rápido, fala para eles, né? Isso é muito fácil de ser resolvido. Pega o German e joga ele dentro do riacho. Eles estavam próximos de um riacho. Quando ele vai jogar o pequeno Jamie, ela grita que ele não sabia nadar. Mas era tarde demais, porque o Jamie já tinha jogado o Jamie na água. E a Brianna, instinto de mãe, né, gente, sai correndo para pegar o filho. O Jamie impede, fala para ela, espera, vamos esperar, porque como que você vai saber se ele não sabe nadar se você não der oportunidade para ele nadar? E, gente, uma das cenas mais fofas da leitura desse sexto livro até agora foi essa cena. Quando o priminho tá na água, o German, que eu supus que já sabia nadar, né, até pela atitude dele ali, ele vai ensinando o priminho, gente, a nadar, fala que é pro priminho ficar de costa e bater forte a perna, coisa mais linda do mundo, e Brianna e Jamie estão afastados olhando essa cena acontecer. Brianna e Jamie também dão algum direcionamento pro Jamie, que fica super feliz porque conseguiu sim nadar. Era assim, gente, o riacho era muito curtinho, foi muito rápido, mas mesmo assim o menino estava todo feliz porque havia conseguido nadar. E foi um momento muito bonito também, porque depois o Jamie ele entra na água para dar mais instruções pro neto, e depois o Jamie acaba levando as duas crianças nas costas, porque eles já estavam extremamente cansados do dia. Mas não antes, gente, da Brianna ver uma das cenas assim, gente, que nós vimos na sexta temporada. Aconteceu de um jeito diferente. Aqui nos livros, Brianna e Jamie, né, estão ali com as crianças perto do riacho, quando o German vê uma mancha muito estranha numa das pedras e chama eles para darem uma olhadinha. Quando eles chegam perto, eles veem alguns ossos que a Brianna achava que eram de animais, mas não, o Jamie garante pra ela que eram ossos humanos. Pareciam ser ossos dos dedos, sabe? O Jamie fala pra Brianna não tocar, para as crianças também não colocarem a mão, que provavelmente era algum tipo de feitiço, e aquilo deixa a Brianna muito intrigada. Principalmente porque tinham algumas algas do mar, da costa, e eles estavam na montanha. Então, como assim?
A Brianna fica muito intrigada com aquilo, o Jamie fala para ela esquecer aquilo, que bastava ela não tocar, não colocar as mãos, e eles vão rumo à casa grande. Como eu disse para vocês, o Jamie tá carregando os 2 netinhos ali nas costas. Um momento muito bonitinho, muito fofinho. Nós precisávamos disso, né? Vamos combinar. Chegando na casa grande, gente, ela vai correndo conversar com a senhora Bug e perguntar se a senhora Bug sabia algo sobre algum feitiço deste tipo. Ela dá uma descrição mais ou menos ali da cena para a senhora Bug e pergunta se ela conheceu algum tipo de feitiço que poderia estar relacionado a isso. E ela fala que sim, é um feitiço de amor. E, gente, na cabeça da Brianna, quem havia feito este feitiço era a Amy McCallum. Não havia outra pessoa. E principalmente, gente, porque o Roger, ele estava cantarolando uma música no dia anterior, se eu não me engano, uma música que ele havia aprendido com a Amy. E essa música se chamava O Feitiço Direito. O Roger mesmo havia contado para Brianna o nome dessa música. Então, assim, seria coincidência? Ela começa a se perguntar sobre isso. A senhora Bug fala para ela deixar isso de lado também. Logicamente que ela não fala dessas suspeitas com a senhora Bug, mas a senhora Bug fala para ela, olha, desencana desse negócio de feitiço, esquece isso, tem outras maneiras de você prender um homem, menina. Porque a senhora Bug estava achando que era a Brianna que queria saber desse feitiço do amor. E a Brianna fala que ela sabia que ela precisava ir para casa, preparar o jantar e tudo mais, mas o corpo dela foi quase que sem querer direcionado para o cemitério. E quando ela chega no cemitério, ela vê o túmulo do Efraim totalmente remexido. Esse Efraim, gente, se eu não me engano, alguns capítulos atrás, lembra que eu mencionei para vocês, enquanto a Claire estava operando ali o dente da senhora Camundongo, que chega um nativo trazendo um corpo de um homem que havia morrido ali perto da linha do tratado? Tem alguns capítulos isso já, mas acredito que vocês vão se recordar. Então, este corpo que estava enterrado ali, que havia sido remexido, era o corpo do Efraim, que foi assim que eles batizaram o corpo do homem no momento do seu enterro. E ela fala assim que um frio subiu ali da espinha dela, de baixo acima. Então, gente, a Brianna tá imaginando que é a Amy McCallum quem fez tudo isso. Nós sabemos muito bem que não foi essa recém-chegada, a Reed, quem fez este feitiço, mas vamos acompanhando, vamos por partes, para entender como tudo se desenrola nos livros. E foi essa a leitura dessa semana. Quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. Não deixem de comentar aqui abaixo. Seu comentário é sempre muito importante para mim, tá bom? Inclusive, se você chegou até aqui, comenta aqui abaixo a hashtag feitiço do amor. Seu comentário é de extrema importância, então, por favor, se você puder, hashtag feitiços do amor. Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!